Admito que não contava fazer no primeiro órgão de governo próprio da região uma abordagem tão particular, freguesia a freguesia, dos investimentos do governo regional no Conselho, onde todos os dias acordo e todos os dias pernoito. Daí que agradeço à Sra. Deputada Sofia este projeto de resolução, pois permitir-me-á evidenciar uma realidade ímpar e microlocal de investimentos na segurança, no bem-estar e na qualidade de vida dos meus conterrâneos e daqueles que nos visitam, que de outra forma não teria feito. De facto, estamos a investir 22,5 milhões de euros no túnel da fase A de prevenção e mitigação de risco de derrocadas nas escarpas sobranceiras à Estrada Regional 223, Estreito da Calheta, Jardim do Mar. E é com dobrada satisfação que informo esta Casa que no Conselho de Governo da próxima quinta-feira será adjudicada a fase B desta obra em mais um investimento que ascende aos 13,6 milhões de euros. O prazo de execução destas intervenções conjuntas finda no terceiro trimestre de 2022. Estão assim reunidas as condições para a execução em simultâneo das duas fases desta tão importante e ansiada obra de acesso em segurança ao Jardim e ao Paúlo. São nada mais, nada menos do que 36 milhões de euros numa só obra para servir estas duas freguesias. Um investimento de facto extraordinário do Governo Regional na segurança de todos, pois nada há de mais valioso do que a vida dos que por ali diariamente circulam. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o investimento público naquelas duas localidades é significativo e não se fica por aqui. Através da APRAM está já contratada a execução da empreitada de reabilitação do Cais do Polo do Mar. Mais uma obra desejada que se inicia nos próximos dias e que ascende a mais 2,2 milhões de euros de investimento. Nestes três exemplos, outros existem de menor dimensão. O Governo Regional da Madeira investe mais de 38 milhões de euros no Jardim e no Paúlo, no período entre outubro de 2020 e outubro de 2022. 38 milhões de euros em duas freguesias com uma população residente de aproximadamente 1.000 habitantes. Pelo que agradeço publicamente ao Governo Regional esta sensibilidade e visão para com os calhetenses que são do Jardim e do Paúlo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, tudo tem sido feito para minimizar os impactos desta empreitada na dinâmica económica daquelas freguesias. Num primeiro momento, adiou-se o início dos trabalhos, a pedido dos locais, para outubro de 2020, para que os comerciantes e empresários pudessem faturar do verão passado. Uma semana antes do início efetivo da obra, Governo e Câmara foram ao terreno e abordaram os comerciantes e a população sobre a evolução e o cronograma desses mesmos trabalhos. No decurso da obra, o governante com a tutela da Economia, o Sr. Secretário Rui Barreto, reuniu por duas vezes na Calheta, uma só com os presidentes de junta e com a Câmara Municipal e outra em sessão pública com comerciantes e empresários locais. Deram-se a conhecer em discurso direto os apoios disponíveis através do Governo Regional e abriram-se canais de comunicação entre as partes de modo a agilizar procedimentos. O consórcio que executa a obra tem sido sensível e sempre que não se ponha em causa a segurança, tem-se facilitado a circulação automóvel. Assim, entre as 18 e as 8h30 da manhã dos dias úteis, aos fins de semana e aos feriados, a circulação automóvel tem sido feita por norma e desde que seja segura. A saída alternativa, a Estrada Regional 223 Paúlo-Fajã, tem tido uma atenção permanente de limpeza e desobstrução pelos serviços do Governo Regional. O Jardim e o Paúlo são dos sítios mais caros para investir. Mas isso não impediu que tivessem nos últimos anos visto uma dinâmica económica crescente, fruto dos investimentos públicos, do clima e da agilidade municipal em gerir os processos de investimento privado. Como toda a região, como o país e o mundo, também aquelas freguesias passam por momentos menos bons. Todavia, tal deve-se essencialmente à pandemia. Aliás, é comumente aceito entre aquelas populações que esta foi a melhor altura para executarmos esta obra e que aquelas empreitadas ainda têm ajudado um pouco na economia local. Esta é a nossa forma de apoiar a economia, com investimentos por um lado e almofadas sociais para os mais desfavorecidos por outro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos a 6 meses das eleições autárquicas. A senhora deputada Sofia é a candidata socialista à Câmara da Calheta. E é neste contexto que enquadra esta proposta e compreendo perfeitamente a iniciativa, certo que provavelmente noutra altura a mesma não a apresentaria.
Por isso, quero aqui descansá-la e dizer-lhe que também na lógica municipal estamos despertos. Abrimos na passada sexta-feira, ao nível municipal, as candidaturas ao Programa Extraordinário de Apoio ao Comércio e Serviços da Calheta. São mais 700 mil euros para empresas, comerciantes, profissionais liberais, taxistas e exploradores de alojamento local, com montantes que variam entre os 500 e os 1.500 euros. Num plano municipal ainda, estão, nesta fase de pandemia, isentos de pagamentos de taxas de resíduos sólidos e saneamento os empresários e comerciantes. Estão isentas as taxas de publicidade, as taxas de ocupação de esplanadas e espaço público e aplica-se a todos os consumidores de água uma redução de 50% no consumo. As zonas de estacionamento público concessionadas são gratuitas até final deste mês e as rendas em espaços municipais estão isentas. Portanto, em síntese, ao nível municipal, também temos feito tudo o que é possível para apoiar os comerciantes e os nossos empresários. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a realidade que se vive hoje no Jardim e no Paulo deve-se essencialmente à Covid-19. Apesar disso, com aquele clima e com aquelas condições, tivemos e temos muitos surfistas, alguns há vários meses ali alojados. Temos já nómadas digitais a procurar soluções de alojamento para estas localidades e até temos que, por parte dos técnicos das empresas de construção e de fiscalização de obra, alguma dinâmica ao nível da restauração. Com o aproximar do verão e o controle da pandemia, muitos madeirenses vão desfrutar daqueles encantos e daqueles serviços. Quero descansar estas populações e transmitir-lhes que estamos atentos e despertos para a realidade atual. A nossa presença é diária, constante e discreta. Assumo que continuaremos os investimentos públicos, sejam regionais ou municipais. Assumo que os apoios ao tecido empresarial e à dinâmica económica são conhecidos e agilizados junto dos que deles precisam. E assumo que ampararemos socialmente as situações mais difíceis com os instrumentos sociais disponibilizados. Mas os melhores apoios àquelas economias e à qualidade de vida coletiva são os investimentos em curso. São 38 milhões de euros no espaço de 24 meses, o apoio extraordinário que o Governo Regional criou para compensar comerciantes, empresários e toda a população do Jardim do Paulo, a pensar no futuro e com visão do futuro. Estamos a cumprir no rumo certo com as populações. Ultrapassa-se esta pandemia, regressa o turismo e voltarão a faltar espaços para estacionar nas freguesias mais florengas e convidativas da minha terra. Muito obrigado, Sr. Presidente.